Então, boa tarde, Sr. Armindo. Boa tarde, obrigada por nos receber. Muito bem. E obrigada por partilhar connosco um bocadinho da história da sua vida. É da melhor vontade que eu vou esclarecer da minha vida, não é bem da minha vida. O que eu gostava de falar com o senhor, sabe que nós este projeto gostámos de o fazer e propusemos-nos fazer para falar com algumas das pessoas do concelho para que através delas consigamos conhecer um bocadinho também da história do concelho e da história da Ruda. Sem dúvida. Porque a história das pessoas é a história da nossa terra, não é? Sem dúvida. Agora diga-me lá, onde é que o senhor nasceu? Nasci em Ranhó, freguesia de Ranhó, no dia que era data... Quer. A 29 de outubro de 1935. É um jovem com quantos anos? 84. Um jovem com 84 anos. É verdade. É muito bem. E teve mais irmãos? Tenho, sim. Quantos irmãos? Tinha, infelizmente já faleceram, tenho mais 3 irmãos, só apenas um é que é vivo. Mais novo do que eu, 22 meses. Faz anos a 8 de abril de 1937. E assim ainda é vivo. Sim. Assim ainda é vivo. Está quase a fazer anos. Então, Sr. Armindo, e diga-me uma coisa, o pai e a mãe eram cá de Arranhó? A minha mãe era natural da Serra da Alrota. Da Serra da Alrota. Freguesia de Bucelas, concelho de Loures. Pois. E o pai é que era cá de Arranhó? Era de Arranhó. Era. Faleceu já com 82 anos. A mãe? O pai. O pai. E a mãe? A mãe era mais nova um pouco. Como é que se chamava a mãe? Gertrudes da Conceição. E o pai? António Germano Alves. Muito bem. O que é que o pai fazia? Era agricultor. Era agricultor. Aqui em Arranhó? Os terrenos eram cá em Arranhó? É tudo em Arranhó. Por último, tínhamos uns terrenos, herança da minha mãe, na Serra da Alrota. Sim. Concelho de Loures. Então, o Sr. Armindo, e o senhor andou na escola? Andei, sim, senhor. Até que ano? Até o 4º ano. Até a 4ª classe? 4ª classe. Cá em Arranhó? Em Arranhó. Era? Sim. E gostava de andar na escola? Gostei, sim. Gostava? Posso dizer, como verdade, que entrei para a escola com 9 anos. O meu serviço era andar num monte com perugos. Quando foi para a escola já foi com 9 anos? Não, com 9 anos. E saí com 13. E saiu com 13, com a 4ª classe feita. Feita. Então, o que é que fazia quando foi para a escola? Era olhar Perus? perugos. Era? Andava com eles na terra? Era, sem dúvida. E o que é que para eles comerem? Para eles comerem. Eles comiam o quê? Erva? Quando era ervas, no monte, né? Quando era pelo Natal, tinha uma pena. Eu estava habituado com eles e então eu dizia cá para comigo, olha, é o último dia quando vêm por aqui, porque eles depois eram vendidos pelo Natal em Lisboa. Iam para Lisboa, para os mercados, para serem vendidos. Era no Largo Martim Muniz, não é? Como se fizeram. E eles iam vivos? Iam vivos. E depois as pessoas compravam-nos vivos? Perus e peruas, tudo. Perus e peruas. Era. Iam lá para... E como é que eles eram transportados? Eram transportados num carro, dentro de jalas, daquelas jalas baixinhas, que levava aí 8, 10 perus, as peruas à parte. Porquê que iam à parte? Para não bolharem uns com os outros. Mas os perus eram do seu pai. Era. E depois o seu pai vendia-los e as pessoas que os compravam é que os vinham buscar. Não, iam buscar ao sítio da venda, então, em Lisboa. E o seu pai é que os vendia em Lisboa. Então e depois vai para a escola e o que é que depois quando andava na escola? Não fazia só a escola, fazia outras coisas. Mas olha que posso dizer que a nossa professora o nome dela era Maria Antonieta dos Ramos Vaquinha. Aqui teve vários anos e então
para que a gente se desenvolvesse mais, melhor, a escola, rapazes e raparigas, tudo. Na mesma sala? Na mesma sala. E então, nós, da parte da manhã, íamos para a casa da professora. Ali estávamos toda a manhã. E depois, da parte da tarde, é que eram as aulas. O que é que gostava mais de aprender? Eram as contas? Era a história? Ou era o português? Felizmente, não havia problemas de nada. Gostava de tudo? Tanto que fui fazer o exame de quarta classe à Arruda, nessa altura era em Arruda, e fomos, quero dizer, aprovados com distinção. Muito bem, parabéns. Era muito bom aluno. Então, e depois, quando acaba a escola, com 13 anos, o que é que vai fazer? O que é que fez? Para o campo. Foi trabalhar para o campo, para os terrenos dos seus pais, do seu pai. Sem dúvida. E o que é que semeavam nessa altura? Era trigo, era o trevo grego. O trevo grego era para pastagem para os animais, não era? Era, pastagem não. Não. Era ceifado e depois atado em molhos e era para os animais comerem durante o inverno. Durante o inverno. Tinha semente, era um bom feno. E esses terrenos eram aqui em Arranhó? Era aqui à volta de Arranhó? Como digo, eu já disse, agora por último, meu pai herdamos do lado da minha mãe uns terrenos na Serra de Alrote e então esses já eram do Conselho de Loures. Sim. Mas só semeavam, era plantio, não tinham, vinha não tinham? Não, vinha tinha. Também tinham vinha? Também tinham. Tínhamos vinha. E vocês, o Sr. Aníbal e o Sr. Armindo, desculpe, o Sr. Armindo e os irmãos trabalhavam todos no campo. Mas tinha mais pessoas a trabalhar, contratavam pessoas. Tínhamos. As mondas no trigo e depois as ceifas que eram feitas também nós acompanhávamos as ceifas. Era com tratores ou era à mão? Não, era à mão. À mão, com foice? Era. As rapazes e raparigas e homens casados que iam para as ceifas, levávamos no carro puxado pelos animais, chegávamos ao trabalho, punhamos os animais presos a uma árvore e ali comiam todo o dia, à sombra, ou se quisesse sol. Que animais é que tinham? Tínhamos animais que eram chamados mulares. Eram machos e mulas, mas quase sempre eram machos. Que tinham. Que serviam para quê? Serviam para a agricultura, a semear o trigo, semear o feno e depois... Mas não eram eles que semeavam, o que é que eles faziam? Nós semeávamos e eles puxavam o arado e a charrua. Exato. E levavam nos alforjes das sementes também. Que era para vocês semearem. Não, as sementes iam em sacos na carroça. Iam em sacos na carroça. Na carroça, era. E os adubos também. Pois. Levavam adubos. Gostava de fazer esse trabalho? Gostava. Fui criado na agricultura e ainda hoje tenho saudade da agricultura, daqueles tempos. Então, e fez isso até que idade? Eu fiz isso, como digo, casei com 23 anos e de maneira que continuei na agricultura, a mesma por algum tempo. Nos seus terrenos e dos seus pais? Pois. Sim. Depois comprei um macho de uma carroça e fui para um negócio de vender frutas. Vender frutas por aí, daqui. Íamos daqui para a Amadora, porque é luz. Iam daqui de Arranhó? De Arranhó, sim. Eu morei sempre em Arranhó, depois depois de casado, 10 anos em Arranhó. Depois é que vim para aqui, para a Senhora da Ajuda.
E aqui estou. Mas então, tudo esse negócio que fazia, fazia sempre fora do concelho. Nunca foi vender para a Arruda. Não. Era fora do concelho. Era fora do concelho. Fui abaixo. E ia com a carroça e com o macho? Era. E essa fruta produzia ou comprava a outras pessoas? Comprava a outras pessoas. Comprei muita na área da Arruda, na Busca da Fai, por ali, Quinta da Serra. Comprava e depois íamos vendê-la. Que fruta era? Era peras, era maçã reineta, maçã de espelho, me cheirava muito bem. Arriscadinha? Arriscadinha, era muito macia, muito boa. Enfim, tudo se tem passado. Depois, e fazia isso durante o ano todo? Não, era mais no tempo da fruta. Sim. Do outro ano, durante o outro período, depois íamos com... trabalhava-se na agricultura, nas searas. Pois. Como ia dizendo... Quando comprou a carroça e depois dedicou-se ao negócio. Ao negócio. Pois. A minha senhora era daqui. Sim. Temos aqui em área que realmente era dela mesmo. Depois as coisas foram correndo mais ou menos normais. A minha senhora, como eu não podia tirar a carta derivado a pouca visão, tirou ela a carta, comprámos um carrito, continuámos no negócio, com um carro. Com um carro. Ela a conduzir. Ela a conduzir. Sempre. Foi minha companheira, onde eu estava ela. Sempre. Como é que se chamava? Está ali embaixo, como é que se chama? Dona Maria Amélia Mateus Carvalho. Então, mas conte-me lá, vocês conheceram-se como? Como é que vocês se conheceram? Foi na Arranhol ou na Ajuda? Foi na Arranhol. Foi na Arranhol. Ela ia daqui para os bailes para Arranhol, para a cidade de Arranhol, e eu lá estava. E ela então, eu ia buscá-la para dançar. E ela me Que idade é que vocês tinham? Quando nessa altura, 12 ou 13 anos. 12 ou 13? É, catrapiscou-a logo. Ou menos ainda. Talvez para aí com 7 ou 8 anos. Ela me dizia, olha, para a próxima vem-me buscar. Para dançar? Para dançar? Ela gostava muito de dançar comigo. E é verdade. E vocês só vinham aos bailes aqui em Arranhol e à Ajuda, não iam a outros sítios? Mais tarde íamos, mas ela não. Ela não? Não. Mas eu dou aqui aos bailes? Eu? Sim. Eu muita vez para as alazeiras, sim. Conceito de Sobral. Sim. Mas quase sempre era mais na Arranhol, porque havia aqui baile todos os 15 dias. Havia? Todos os 15 dias. Em que sítio? Na coletividade. Na coletividade onde é agora? Não. Então onde é que era a coletividade? Era quando se sai da Arranhol para o Sobral, onde está ali aquela fileira de prédios novos, ali é que era a coletividade. Era. Depois passei a ser sócio também da coletividade, depois de casado. Meus pais eram sócios também, meus irmãos também. E então havia bailes de 15 em 15 dias? 15 dias. O ano inteiro? Sempre? Sempre. Não era preciso ser Natal, nem Páscoa? Não. Havia sempre os bailes de 15 em 15 dias? E então nos dias alumiados não falhava, não. Sim, O que são os dias alumiados? Os dias alumiados quer dizer o Natal, o Ano Novo, portanto não era do Natal ao Ano Novo, só vai 8 dias. Aí não se esperava por 15 dias, era mesmo. Faziam o baile. O Carnaval eram 3 dias de Carnaval, bailes de Carnaval. Gostava muito de ir aos bailes? Gostava. Então e depois só dançava com aquela menina que veio a casar ou dançava com outras meninas? Dançava com outras também. Dançava? Havia cá raparigas bonitas? Havia. Então, Sra. Arminda,
Depois, então até começar a namorar com a sua esposa e depois até casarem, trabalhou sempre no campo. Sempre no campo. Com os seus pais. Sempre. Pronto, e já percebi que... Casámos à igreja. Casaram cá em Arranhó? Em Arranhó, na igreja de São Lourenço. Foi. Casaram em que dia? No dia 22 de setembro. E fizeram uma festa? Casámos. Fizeram um almoço? Um banquete. Fizeram? Jantar. Naquele tempo, as visitas, depois pessoas familiares e pessoas amigas nos vinham visitar, jantavam ou almoçavam connosco, era uma mesa grande. Lembra-se o que é que foi o almoço do seu casamento? Lembro-me. Então o que foi? Foi borrego guisado, com batatas e ervilhas. Ai, que bom! Foi. E os doces? E os doces? Doces. Era o quê? Arroz doce. Arroz doce. Com fartura. E gosta muito de arroz doce? gosta, ainda hoje. Ainda hoje gosta. Quem é que faz bem o arroz doce? É a mãe ou a filha? Ou a neta? A filha. A filha? A filha faz bem o arroz doce? A mãe também faz muito bem arroz doce, mas a filha, a mãe agora já está mais coitada, em descanso, vá lá. Também. Faz-lhe falta também? Toda a vida dela foi uma... A filha faz bem o arroz doce? Faz. Toda a vida dela foi uma... Olha lá, passa bem. Foi uma vida de trabalho. Pois. Então e depois vocês compram o carrinho e continuam no negócio? No negócio. E depois? Continuamos no negócio. Mas a quê? Vender fruta na mesma ou outras coisas? Sempre fruta. Sempre fruta. E continuavam nesses sítios ou foram para outros sítios? Depois, em vez de vendermos ao público, as freguesas chegavam ao carro, compravam 2 quilos, 3 quilos de peras, 1 quilo de maçã, passávamos, foi a venda ao comércio, por atacado. Comprávamos muitos pomares a olho, quer dizer, na área de cruz, e depois com prazos determinados para a apanha da fruta. E quem é que apanhava? Apanhava essa fruta. A quem comprava a fruta era o senhor que ia apanhar? Era eu e tinha a responsabilidade de apanhar. E a minha Maria Amélia e um homem que tínhamos lá a cuidar dos pomares. Também nos acompanhava na apanha da fruta. E íamos de manhã, como já disse, na zona de cruz. De manhã ia-se um pequeno almoço junto ao mercado de Cruz. O homem lá estava à nossa espera, já combinado uns dias para os outros. Depois seguíamos para o pomar, apanhava-se a fruta, só vinhamos do pomar à noite. Muitas vezes, às vezes levávamos comida daqui, de casa, feita na véspera. Outros dias comprava-se febras no mercado de Cruz e pão na padaria, depois fazia-se lá uma fogueira. Grelhavam as febras, metiam no pão e lá almoçávamos. E estava a bucha feita. E a pinga a acompanhar. Exatamente. O homem que trabalhava connosco era da Erra, não sei se conhece, o lugar da Erra pertence a Cruz. Todos os dias que realmente a gente íamos apanhar a fruta, colher a fruta, ele lá estava sempre a acompanhar-nos. Então fizeram isso durante quantos anos? Muitos anos. Muitos? Muitos. Já tinham a filhota? Já tinham a filha? Já pequenita, e gostava muito de ir connosco, mas a estrada de Cruz para os foros de Frazão, não sei se também conhece, estava muito má, e passávamos pela Lamarosa, muitas vezes também, e então a estrada era tão má que a minha Cilinha dizia: para a Lamarosa não quero, agora para Cruz queria. É verdade. Depois,
adquirimos boa freguesia e o carro era pequeno, comprou-se outro maior. Sempre com a Dona Maria Amélia a conduzir. Isso é que foi. Passámos a ir ao Algarve, carregar a fruta e vendê-la para a Malveira e até para o mercado do Porto. Do Porto? Do Porto, é verdade. Para o Colhão, um sucesso. Com um carro e vocês os dois? Os dois, é verdade. A gente os dois sozinhos. Não tínhamos ajudante, nem... E ela sempre a conduzir? Sempre a conduzir. Já uma caminhonete maior? Maior, 5 toneladas, é verdade. Tirou carta de pesados, lá que ela primeiro, em princípio, tinha só carta de lixeiros. Uma vida de trabalho. É verdade. Mas uma vida feliz? Graças a Deus. Uma vida feliz? Graças a Deus, sempre. Ela chegou a dizer muita vez, eu, chegada a casa, queria ir para o Algarve outra vez que não tinha sono. Não tinha sono, não dava o sono. Tinha um irmão, tinha menos 5 anos, tinha mais 5 anos do que eu. Infelizmente morreu de acidente, caminho do Algarve para cima. E tanta vez, a gente vinhamos para cima na companhia um do outro. Ou ela à frente, ou ela atrás, mas quase sempre, a minha maramela vinha primeiro. A uma distância de 30, 40 metros, mas nesse dia do acidente, à noite, a gente ainda ajudou a carregar o carro dele e a minha maramela disse para ele, olha, ficas cá, tenho ali comida, comes com gente, eu fiz arrancas de madrugada. Eu não posso, tenho lá de fregueses à espera, eu vou para cima. No outro dia de manhã chegámos à casa de onde estávamos a ajudá-lo a carregar o carro. O homem deu-nos a notícia do que tinha acontecido no canal Caveira. Enfim. Era a vida, não é? Então, e conte-me lá. Então, e depois, quando é que tem este negócio aqui? Este negócio aqui não é meu. Não. Eu acompanhei o meu sogro no café, embora muito mais pequenino, né? Modifiquei, fui maior. A filha atingiu a idade de tomar o rumo dela, casou, e entreguei tudo. Tínhamos aí umas moradiasitas alugadas, foi-se fazendo a pouco e pouco, rendas baixinhas, rendas antigas, de 100 euros e 120 euros, mas fiquei eu com isso à mesma, mas o negócio... Passou para a filha? Tudo. Café, ajudá-los a fazer o melhor possível e porque estamos. A minha Maramela, infelizmente, já está muito pesada e ajuda a fazer sopa. E deve ser boa. Ela era boa cozinheira? Toda a gente... A Maria Amélia era boa cozinheira? Era? Ainda... O que é que ela fazia que você gostava assim muito? O prato que ela fazia que gostava mais? Todos os pratos. Todos que ela fazia? Ela esteve ali na churrasqueira, chegou a assar ali 40 e 50 frangos. No tempo em que era a frutar, nós é que fornecíamos a frutar, encomendavam sempre 20, 25 frangos e então, para fora também muitos clientes. Tudo isso se deixou. Essa vida de irem ao Algarve buscar fruta para vender, durante aqui alguns anos em Arranhó, foi a principal atividade de muitas pessoas, não foi? Foi. E depois... Até em princípio, aqui em Arranhó, em princípio, era sapateiros.
Havia para aqui oficinas de sapateiros. Aqui em Arranhó também? Em Arranhó. Havia muitas oficinas de sapateiros? Aqui não havia. Havia? Era, sei lá quantas havia. Lembra-se mais ou menos? Quantas eram? Quantas? Lembro. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. Era menos umas 6 ou 7. E alguma dessas pessoas que fazia sapatos nessa altura, algum deles ainda está vivo? Está vivo, mas já não trabalha. É o Sousa, Manuel Sousa. Manuel, vive cá em Arranhó? Não, agora está no lar. Está no lar. Já tem 86 anos. E está no lar aonde? Em Arruda? Não está em Arruda, não. Não? Aí para cima. Mas isso é o certo. A minha senhora sabe onde é que ele está. Dessas sapatarias, todas as pessoas Tudo que lá tenham trabalhado, não mas não está nenhum vivo. Não. Que lá trabalhassem nessas sapatarias, não está nenhum vivo. Não. Essas sapatarias, mais ou menos em que ano? Lembra-se? Antes que? 40, 50 ou antes? É antes e depois. Antes e depois. 50. Então eu logo, em pequeno, meus 12, 13 anos, já havia essas sapatarias. Já havia? Já havia. E só agora, aí há poucos anos para cá, é que elas acabaram. E essas pessoas fabricavam para quem? Esse calçado todo que era feito era vendido aonde e para quem? Era para lojas. Era para lojas? Para lojas que vendiam calçado e eles vendiam para lá. Diretamente para as lojas? Para as lojas. Outros também para fregueses daqui da zona, familiares, vá lá. Uma família com 6, 7 pessoas, 8 pessoas. Eram fregueses daquele sapateiro, encomendavam. Não faziam só aquele calçado para o trabalho, para a lavoura, faziam outro calçado. Faziam. Calçado para as senhoras calçarem ao domingo e para as festas. Para as festas. Sem dúvida, é verdade. Olha, e por falar em festa, conte-nos lá, fale-nos lá da Festa da Ajuda. Festa da Ajuda, sim. Fale-nos lá da Festa da Ajuda. Ora, muito bem. Fez alguma vez parte da Irmandade? Fiz, sim. Fez? Fiz parte da Irmandade como elemento diretivo durante 10 anos. Em que anos? Em que anos foi desde 1982. Não. Desculpe. 1978, com 10 anos, 88, os últimos 3 anos fiz como tesoureiro. Como tesoureiro. Já no Conselho Assessor também. Também fiz parte do Conselho Assessor, desculpe. Primeiro como elemento diretivo, na direção. Depois, mais tarde, fiz 2 mandatos no Conselho Assessor, no qual tinha o cargo de Presidente do Conselho Assessor. Quais são as principais funções das pessoas que fazem parte da Irmandade? Quais são as responsabilidades das pessoas? O que é que essas pessoas têm que garantir? Garantem, quer dizer, logo, quase sempre acontece que o elemento está 7, 8 anos, 10 anos até, eu tive 10 anos, e depois não pode sair sem nomear o outro para o cargo dele. Consulta-se a Irmandade, se é do acordo, não é? E então, se for aprovado para ficar, é aquele elemento. Mas a Irmandade, por exemplo, a Irmandade é que organiza a festa? É quem organiza a festa. É quem decide quem são os artistas que convida, é quem organiza as procissões em parceria com a igreja, não é? Com o padre. Sem dúvida. E como é que a festa, como é que se faz a festa? Conte-me lá. Como se faz? Antigamente não era preciso pedir nada a ninguém.
as esmolas e ofertas à senhora, aprecia tudo que chegava para fazer a festa. As ofertas à senhora que eram oferecidas durante o ano ou quando ofereciam na festa? Não, durante o ano. Durante o ano. Durante o ano. As ofertas que faziam em dinheiro. Em dinheiro, pois. Como é que se fazem essas ofertas? Em dinheiro? Então É na missa? A pessoa entende e vai ter com o padre e diz que quer fazer uma oferta? Como é que isso acontece? Não, na missa, no fim da missa, é as esmolas. O ofertório. No cofre. Sim, no cofre. No cofre, não é no ofertório. Não é no ofertório, é no fim da missa, quem quiser vai pôr no cofre. No cofre, portanto, pelo Natal há o presépio. Presépio na capela, onde realmente depois na missa, tanto no Natal como no Ano Novo, como até logo no dia 8 de dezembro, que é quando é Dia Nossa Senhora da Conceição. É quando é o presépio formado, nessa data, já está o presépio formado na capela. Sim, sim. E então há muitas ofertas em dinheiro no presépio. Depois também, agora, já há uns anos bons, que há as ofertas galinhas, borregos, ao leilão, toda a importância desse leilão. Mas essa oferta dos animais é feita quando? É num cortejo que fazem? Não. Não? Então, vão Oferecem, lá entregar à igreja? Vão entregar ali no salão, no dia em que se faz o leilão. Sim. No dia de Natal de manhã, por exemplo, ou no dia de Ano Novo de manhã. Essa tradição ainda se mantém? Mantém, sim. Fazem o leilão no dia de Natal de manhã ou no dia de Ano Novo de manhã? Sim. E as pessoas, quem quiser, vai lá oferecer coisas, depois fazem um leilão? Quantas e quantas pessoas arrematam o leilão e depois tornam a oferecer novamente para leiloar outra vez. É verdade. E é com esse dinheiro que se faz a festa? Não, mas também há agora como se costuma dizer, patrocinadores. Sim. Patrocinadores. Sim. Esse patrocínio são algumas empresas? Era a nível, pois, até todas as empresas aqui da zona e até bastante longe daqui participam nesse com uma caso, verba. Pois, com uma verba. Cada um aqui que pode ou entende. Exato. Pois. Isso, em princípio, era a nível para efeitos do programa de variedades. Sim. Mas nós sabemos que participar no programa de variedades é participar nos festejos em honra da Senhora da Ajuda. De maneira que aí tiram grandes importâncias nessa oferta. Paga os artistas, paga o fogo de artifício, bandas de música. As bandas de música. São algumas 4, o conjunto também. É uma festa. Quantos dias são a festa? A festa antigamente eram sempre 4 dias. 4 dias. 7, 8, 9 e 10. De setembro. De setembro, Mas agora já se prolonga às vezes mais algum dia. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. São diferentes as festas? De agora, de quando o senhor era jovem, quando começou a namorar com a Dona Maria Amélia? Muito diferente. Qual é que gosta mais, agora ou naquela altura? Bom, a gente verdadeiramente gosta desta altura, como sempre, os vestígios da Senhora da Ajuda, não é? Mas tenho saudade do tempo da minha infância, em que realmente havia mais, como dizia, talvez mais religião. E menos folia, menos variedades. Isto, no meu tempo, havia dinheiro para tudo. E hoje, muitas vezes, além de se recorrer a patrocínios,
às vezes não chega bem. Porque já se fazem outras coisas que nessa altura não se fazia, não era? Trazem cá artistas muito bons. As despesas têm sido elevadas, de ano para ano, sempre cada vez mais, cada vez mais. E isto, vamos ver como é que as coisas vão correr. Olha, diga-me uma coisa, e as festas de agosto? Não têm o hábito de ir à festa de agosto à Arruda? Quase sempre. Vão? Muitas vezes. Vão? Em que dia é que vai? À corrida. Vai à corrida do dia 16. Dia 16. E da procissão, no dia 15? No dia 15, acompanhar a procissão. Também vai? Mas já fui mais. Já, pois. Isto agora, meu amigo. Mas também gostava muito de ir? 15 de agosto. Gostava de ir? Muito, muito. Quando namorava e quando depois de casado contigo? Depois de casado. Ia sempre? Até mais. Ia sempre com a Dona Maria Amélia? Quase sempre. Era? Sempre, sempre. E como é que vocês faziam? Nunca lá fui que não fosse com ela. Como é que vocês faziam? Tinham algum ritual? Por exemplo, vocês almoçavam cá ou iam lá almoçar à Arruda? Almoçávamos cá. Almoçavam cá. E depois iam à procissão? E depois... Estava esta tarde, estava fora. E ia-se uns sumos, uns copos. Depois... Iam sozinhos ou iam com outros amigos? Não, até mais amigos. Iam juntos. Como é que iam? Como é que iam? De carro. Iam de carro? Já tinham carro nessa altura? Já. Eu... Além... Quando era menino não ia com os seus pais? Não ia. Isso não. A gente verdadeiramente fora da terra só íamos e só comecei a ir depois de 17, 18 anos. Mas era sempre baixo na terra e aqui pertinho. Não tinham o hábito de ir à Arruda fazer nada? Não. Nem às compras? À Arruda ia. Eu é que era o moço de pagar contribuições e impostos. Na Arruda era eu. Logo desde pequeno, desde novo. E era o Sr. Armindo que ia à Arruda fazer essas coisas? Nessa altura íamos, havia carreira de transportes, era às quartas-feiras. Só às quartas-feiras? Só às quartas-feiras. A que horas? Logo de manhã? Eu ia na carreira das 10 da manhã e vinha para cá na da 1. Tinha 1 à 1 da tarde. Isso em que anos? Ora, os anos já... O senhor tinha que idade, mais ou menos? Mais ou menos. Tinha... Ora... 14, 15 anos. 14, 16. Então já nos anos 40, perto dos anos 50. Depois, perto de 50, porque eu nasci em 35. E 35, tinha depois 15 anos, portanto tinha aí já em 1950. Era, 48, 50. Pois. Então, e o senhor é que ia à Arruda? E só ia à Arruda nessas alturas? Nessas alturas. Pagar essas coisas. Ia à Câmara, às Finanças. Às Finanças. Ainda era o senhor António Eloio, o chefe das Finanças. Havia também a autoridade da Câmara, era o senhor Luís Ferreira e o João Roxo. Exatamente. Era as autoridades da Câmara. Que memórias é que tem da Arruda dessa altura? Por exemplo, quando ia nessa altura, quando ia aqui da Ranhol, lá à vila, sim, o que é que achava? Achava que era assim muito diferente? Aquilo, este sítio onde morava, da Ranhol, ajuda, sim, para a Arruda, notava muitas diferenças? Notava-se. Como por exemplo? Na Arruda havia casas de realmente restaurantes já, embora muito mais fracos do que hoje, né? E aqui na Arranhão não havia nada, absolutamente. E tinha lojas de comércio já, não é? Só havia aqui muito, e como já disse, era sapatarias. Sapateiros. Tabernas não havia? Tabernas havia. Havia tabernas e mercearias. E mercearias também havia? Havia duas mercearias, que era o Sr. Augusto Assis, que é esse edifício é hoje
da senhora doutora da farmácia, porque eles não tinham filhos, não tiveram filhos. Havia o Manuel Mateus, e sim, lá está uma neta com negócio, à saída da Ranhola. E havia uma outra, um senhor de mais idade, que era Manuel Lourenço Além. Era tudo Manuel Além. Essa loja que o senhor disse que está com uma neta, agora é o quê? É um mini mercado? Ou é uma mercearia? Não. Parece, não sei ao certo, mas é lojas de roupas. Ai, de roupas. Mas foi a neta que já herdou dos avós. Foi. E no tempo dos avós era o quê? Era mercearia. Era mercearia. E como é que se chamava essa loja? Manuel, não, o dono da loja que era Manuel Mateus, que chamava-se Manjor. O Manjor. Era o Manjor, era. Então, diz que em Arruda, nessa altura, que já havia assim restaurantes melhores. Lembra-se quais eram os restaurantes? Quais eram os restaurantes? Restaurante melhores, não sei. Eu lembro-me da casa do Luís. Do Luís Constantino. Pois, tínhamos mesas muito grandes. Onde é o Fuso? Onde é o Fuso agora, atual. E havia lá mais 2 ou 3, mas eu não me lembro até o nome dessas pessoas. Mas vocês nunca iam aqui, por exemplo, de Arranhó, assim, entre rapazes, amigos, não. Nunca iam à Arruda? Não. Nem iam lá aos bailes? Não. Nunca frequentámos este meu amigo. Andávamos no campo a trabalhar, depois à noite era sossego, e é como costuma dizer. Como é que vocês se entretinham, por exemplo, assim no verão, depois do trabalho? O que é que vocês faziam para se entreter? Assim, não, durante a semana. Já estavam tão cansados que não faziam nada? Não havia tempo para ir para a loja. Não havia? Vinham do campo, comiam qualquer coisa. Pois, tratava-se dos animais. Olha, conte-me lá uma coisa que eu tenho curiosidade. Vocês não tomavam banho quando vinham do campo? Tomavam banho completo? Sim. Não, todos os dias não. Todos os dias não. Tomava-se banho principalmente de semana a semana. Era? Era, sim senhor, era. Não havia água canalizada. Pois, tinham que ir buscar água à fonte. Onde é que era a fonte? A fonte, havia lá várias. Havia várias. Uma era um pouco mais adiante onde eu morava, era a fonte do José Lopes, era a fonte da escola, ainda lá está também um chafrizinho na escola antiga, que é hoje a pré-escola, parece. Não, a pré-escola agora é ali nos edifícios novos. Sim. E havia outra cá embaixo, grande, onde é ainda lá está a torneira e pouco mais. Os tanques? Os lavadores? Não, também havia, mas era de água, não era da água canalizada do Janeiro. Isto era a água, era a fonte antiga. Sim. Também havia outra fonte também do mesmo tempo, chamava-se a fonte de Zé Bogão. Mas a fonte que eu queria explicar e que não expliquei é junto ao cidadão. À loja de cidadão. À loja de cidadão. Ali era um grande chafariz com um grande tanque. Com um grande tanque? Era. E que vocês em miúdos iam para lá brincar e tomar banho? Não. Não havia vagar para brincar ali no chafariz. Quem tomava banho lá muita vez, obrigatória, era para o carnaval. Os rapazes pegavam nas raparigas, bomba de cabeça abaixo dentro do chafariz. Conte-nos lá algumas brincadeiras que vocês faziam nessa altura no carnaval. Era malandro? Fazia muitas malandrices? Não fazia? Não, fui sempre pessoa muito séria. Era farinha, farinhava. Outras vezes também me cheguei a encaraçar. Também chegou? Muita vez mesmo.
quando era próximo ao Carnaval, não era lá muito antes. Há algo dito que nessa altura dizia-se, de São Vicente em diante já se empulha toda a gente. De São Vicente em diante já se empulha toda a gente. Mas São Vicente, não sei se sabe, é 22 de janeiro e o Carnaval é sempre em fevereiro. Outras vezes até já vai a março. Vai a março. O meu pai dizia muitas vezes que vai a data do Carnaval pode oscilar de 4 de fevereiro a 9 de março. Mais baixo 4 de fevereiro e mais alto de 9 de março também não passa. Então o dito é, de São Vicente em diante já se empulha muita gente. Toda a gente. Toda a gente. Já se empulha toda a gente. São Vicente em diante. Já se empulha toda a gente. É verdade. Então, mas eu sei que o senhor tem umas histórias engraçadas, assim, umas coisas giras, umas histórias para contar. Tem assim alguma que se recorda, assim, uma história engraçada? História tem assim algumas histórias engraçadas. Engraçadas, de grande importância. Esta história da Senhora da Ajuda, do qual, como já disse, realmente participei na Irmandade estes anos todos, já disse. E então, ainda hoje, quase todas, ou todas mesmo até, Assembleias Gerais, eu disponho sempre as minhas ideias, é verdade. Se acaso ou tiver disposto, vá lá, sim. eu vou-lhe contar duas histórias de grande importância da Senhora da Ajuda. Vou ver se consigo aqui. Ora bem, isso foi escrito pelo Sr. Armindo? Tudo. Sim, senhor. Escrito e pensado. A história que a seguir lhes apresento, julgo não ser muito natural existir alguém que dela tenha conhecimento, pois a data da sua ocorrência derivam 100 e tantos anos. De verdade, o meu real conhecimento da centenária história e verdadeira, da centenária história e verdadeira, e verdadeira história, pois, me foi divulgado por pessoa muito séria e dedicada, meu familiar, José António Padre, era seu nome, é o avô da minha mãe Amélia, que também participou na Irmandade muitos anos. Natural de Aduzeiros, freguesia Santiago dos Velhos, avô paterno da minha esposa. Tenho aqui a realidade. Agora, isto faz conta que é a entrada da história. Não sei agora se realmente terá interesse em continuar assim, aprofundando um pouco as raízes da referida história. Sabeis que antigamente, em tempos muito pobres, casados e solteiros, que é a realidade, se deslocavam daqui para o Mochão da Póvoa. Mochão da Póvoa é junto à Póvoa Santiria, trabalhar para aquelas quintas ali existentes. Em princípio, mulheres para a apanha da ervilha, ficando de seguida para as ceifas. As mulheres iam daqui, quer dizer, não iam e vinham todos os dias, estava lá uma temporada. Por lá arranjaram namoro, ele de Aduzeiros, ela da Senhora da Ajuda,
natural aqui deve-se o mesmo. O namoro prosseguiu sempre em bons termos, casaram, vindo morar para a Senhora da Ajuda, a que formaram vida cerca de 70 anos. Serviu esta sagrada comunidade muitos e bons anos. O avô da minha mãe. O apelido de padre preveio do seu avô ter sido criado do padre durante largos anos, de descendência em descendência, até que passou a apelido. O seu neto, que é o avô da minha Amel, já se chamou José António Padre, que até ali era por ter sido empregado do padre, é tudo isso do padre, depois passou a ser mesmo apelido. O seu sucessor se chamou Alfredo Carvalho Padre, o meu sogro, que era filho de José António Padre. Portanto, está aqui o meu sogro. Voltando um pouco atrás, para apanhar o fio à meada, julgo estarem presentes alguns irmãos. Aqui é o caso de eu falar em irmãos, no caso com conhecimento de que, após a implantação da República, isto em 1910, viveu-se um clima de incertezas. Sidónio Pais foi morto com um tiro num ouvido. Deve ter conhecimento disso também. Notas falsas eram constantes. A nossa Igreja Católica foi alvo de grandes vandalismos. Felizmente, e muitas graças, na paróquia de São Lourenço e na sagrada comunidade de Nossa Senhora da Ajuda, nada se registrou. Graças a Deus. Com o decorrer dos tempos, os meses iam passando. Muito se pensava em setembro. Muito mais nos festejos em honra de Nossa Senhora da Ajuda, porque realmente os festejos da Senhora da Ajuda é em setembro. Os receios da Irmandade eram de tal ordem que a Senhora da Ajuda, por alguns tempos, teve outra residência. Os membros da Irmandade até a retiraram da capela para a casa de Deus, com receio do que pudesse haver. À Irmandade não se lhe saía da cabeça do que se estava passando nas imediações. Caso este, que não assumiam responsabilidades em pôr a procissão das velas na rua. Não queriam, não assumiam responsabilidades. Rumo a Arranhó, paróquia de São Lourenço. Os dias iam passando. 7 de setembro, cada vez mais perto. A Irmandade isto é verdade, foi verdade. Em reunião, após todos provarem fortes receios, há determinado irmão, homem forte, dotado e fortalecido de verdadeira fé, se sobrepôs. Isto é verdade. Penhorar todos os seus bens em prol do que viesse a acontecer de mal no percurso da procissão Senhora da Ajuda a Arranhó, paróquia de São Lourenço. No caminho, no momento, pedindo-lhes que não o deixassem só, sob minha honra, a procissão sai para Arranhó, a caminho da paróquia de São Lourenço. 7 de setembro, 21h30 da noite, tudo a postos, procissão na rua, rumo a Arranhó, paróquia de São Lourenço. À saída da localidade de Nossa Senhora da Ajuda, ao chegar ao cimo da ladeira
aqui a caminho. Ao chegar ao cimo da ladeira, este deixa, ao chegar ao cimo da ladeira, do histórico Pai Galego, é o nome daquela ladeira ali, aqui há logo na descida, é o Pai Galego. À saída da localidade Nossa Senhora da Ajuda, ao chegar ao cimo da ladeira do histórico Pai Galego, pois é este o seu nome original. Ao nosso lado direito, quando se desce para Arranhol, existia e existiu por muitos anos uma eira de máquina debulhadora. O parco que presidia as cerimónias religiosas acompanhando a procissão, no seu lugar de honra, de momento lhe passou qualquer coisa pela cabeça, abandona o seu lugar, correndo pela eira dentro. Abandona a procissão e corre pela eira dentro. Como era de noite e não conhecendo bem o local, enfiou-se no grande moitão da Moinha, o qual ali existente, perseguido por elementos da Irmandade, ajudaram o prior a desenrolar-se do moitão da Moinha. O que é o moitão da Moinha? O moitão da Moinha não tem conhecimento. Era uma moinha que saía da máquina, uma palha miúda para ganas de trigo, casulo, um moitão grande. O avô José Padre, o avô da minha mãe Amélia, acompanhava o prior para a capela em determinação de se ir embora. Avançou um pouco mais na distância. Ao passar junto da sua habitação, aqui, que era aqui, junto da sua, dirigiu-se à casa onde estava a sua esposa, a avó Amélia, a avó da minha mãe Amélia, que era a avó Amélia, contando-lhe o que se estava a passar. Sabes, Amélia, o padre já andou enfiado na moinha e vai embora, não acompanha a procissão. Caso sério. Ele a contará à senhora. E sem demora sai ao encontro dos colegas e do prior. Vindo aqui para baixo, ele sai daqui ao encontro deles para os acompanhar. Nesta data, as autoridades na freguesia eram regedor e cabo-chefes. Na Câmara, já há bocadinho falei neles, eram apenas dois senhores que se chamavam João Roxo e Luís Torto. Mas Era o Luís Ferrari. Luís Torto. Torto era alcunha, pois o verdadeiro nome era Luís Ferreira. Aqui eu tenho aqui tudo em ordem. A procissão sempre de seguida para Arranhol, sob a vigilância das autoridades camarárias e da freguesia, em conjunto com o resto da Irmandade, o resto dos elementos. Uns vieram para aqui, mas outros seguiram na procissão. Muitas preces atribuídas à Virgem Santa, tendo tudo decorrido e dado entrada na paróquia de São Lourenço em normalidade, embora fosse notória e muito sentida a falta do prior no encerrar das cerimónias. No dia seguinte, o célebre 8 de setembro,
dia da Natividade da Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja. Manhã cedo, membros da Irmandade, a caminho do Patriarcado de Lisboa, pois a procissão não devia sair sem a presença do prior ou ordens superiores do Patriarcado. E eles, coitados, logo manhã cedo para Lisboa. Tudo se organizou e decidiu harmoniosamente. Muitas graças, tendo a procissão dado entrada neste sagrado santuário, demasiado tarde, tudo decorreu sob maravilhas. Muitas graças. Caríssimos irmãos e amigos, se me permitem, agora me pronuncio eu, agora sou eu a pronunciar, como irmão. Com muito gosto lhes divulguei este centenário e histórico caso, ocorrido em plena data dos consagrados festejos em honra da Virgem Santíssima, Nossa Senhora da Ajuda. Isto sou eu a divulgar. Sabeis que numa data em que não haviam responsabilidades, nem respeito por nada, nem por ninguém, pois tantas eram as maldades e injustiças praticadas, é de acreditarmos e a reconhecermos a existência de um poder justo e muito forte, louvando e prestigiando toda a cerimónia litúrgica prestada em honra da Santíssima Virgem, Nossa Senhora da Ajuda. Irmãos e amigos, não terminei. Sabeis que homens fortes, dotados e fortalecidos de verdadeira fé, sempre existiram. Com sua presença, cumprindo suas responsabilidades, com dedicação, honra e brilho, aqui, que nunca faltem. Na Irmandade, compreende? Por que o senhor acha que o padre teve essa atitude? Nunca conseguiram perceber? Mas ele depois foi-se embora, deixou de ser pároco aqui? Não. Ele continuou a ser? Ele era pároco cá? Era. Aqui nesta história a seguir, já lhe conto mais. Em Alcovel também houve uma igreja católica. E ele morava lá. E desde aí para cá, há muita gente católica, muito bem nas Alcovelas, mas a Igreja Católica nunca mais lá existiu, desde a implantação da República. Portanto, aqui que nunca foi. As minhas desculpas a todos, o meu obrigado. Isto sou eu a divulgar. Mas nunca conseguiram depois falar com o padre para tentar perceber porque é que ele fez isso? O que é que o Patriarcado depois, que resposta é que deu a isso? Mandou algum outro padre para a procissão se fazer no outro dia? Não. Não? Não. Tanto que eu digo aqui, harmoniosamente tudo se organizou. Pois. Tudo. A procissão chegou aqui sem padre, mas saiu de lá com ordens do Patriarcado. Pois. Foi. Mas ficaram sem saber e perceber porque é que ele fez isso. Ainda hoje não conseguem perceber. Ele ao fim de pouco tempo morreu. Ai, foi? Pois morreu. Padre, então isto já tem 100 e tantos anos. Pois. Pois, 1910. Era o avô da Dona Maria Amélia que contava essa história. Contou ao senhor. Portanto, que eu não contei aqui. Calhar não. Contou. Contei. Foi o avô, sim. Sim. Contou. Foi. Tenho aqui o real conhecimento que tem
o real conhecimento que tenho foi-me divulgado por um familiar no qual participou, ele próprio participou disso. José António Padre era seu nome, natural de Aduzeiros, freguesia Santiago dos Velhos. Mas isso depois nunca mais houve nenhum incidente assim com a procissão, pois não? Não voltou a acontecer, a haver nenhum problema. Então, e conte-me lá uma coisa, é verdade que uma vez, ou também, houve aí uma situação com outro padre que terá escondido o ouro da Nossa Senhora? Isso não é verdade? Não tenho conhecimento disso. Não? Houve um desentendimento com um padre, a Irmandade com um padre, o qual ainda está em celas, que é o Eduardo Freitas. Padre Freitas. Padre Freitas, tenho conhecimento disso. Um bom prior, muito importante nas suas cerimónias, mas não sei, desentenderam-se. E o senhor fazia parte da Irmandade nessa altura? Não. Mais tarde, a seguir a coisa que eu Mas desentenderam-se porquê? Porque ele não concordava da forma como era feita a procissão, a festa? Não sei porquê, francamente, não sei porquê. Talvez que também houvesse alguns elementos da Irmandade, menos uns 2 ou 3, queriam uma coisa assim a rigor. Quando foi, talvez, isso foi um motivo, a imagem da Senhora da Ajuda precisava de ser restaurada, de maneira que eles foram, nem consultaram o padre nem nada, se calhar, pensaram, a Irmandade é que manda, a Irmandade é que paga, a Irmandade é que determina, e foram colocar a imagem em causa séria, senhor, na Sacré, parece-me, na Sacré. E depois o padre foi lá, a imagem Senhora da Ajuda, realmente uma imagem em que realmente tanta devoção havia e há por ela, diz ele, no meio só podia ser de outras imagens, né? Mas cheia de poeira e cheia, nada como deve ser. E depois pegaram um coitos para trás e para dentro, até que foi embora. Um dia ele vem aqui, no dia 13 de maio. A Irmandade parte dela estava toda para Fátima. E ele vem aqui na companhia de um senhor que era aí da Contradinha e mais. O senhor presidente da Câmara, que era o regedor do Acunha. O meu sogro era regedor da freguesia da Avinhão. Cunha vem aqui convidá-lo para ele assistir ao caso, porque o padre vinha na intenção de dar missa, no dia 13 de maio. Encontrou a porta fechada, arrombaram a porta e disse missa à fugida, como costuma dizer, como ele entendeu, muito sobressaltado sempre, porque realmente pelo ato que tinha cometido. Olha, depois chegaram os de Irmandade, com a porta da capela arrombada, organizou-se aí uns poucos carros de carga, o povo da Senhora da Ajuda do Parque por testar o caso pelo presidente estar presente e consentir aquilo. Essa coisa lá se abriu lá fora, mas o padre foi retirado daqui. E até hoje nunca mais. Quer dizer, a Arranhão já tem vindo, aqui não.
Nunca mais vi. Mas de quem? O Padre Freitas? Padre Freitas. Pois. O Padre Freitas. Pois, pois. Depois. Tenho aqui uma outra história, esta é mais pequenina. Vamos lá. Julgo ser do vosso real conhecimento do que o avô paterno da minha esposa se chamou José Antônio Padre. Prestou serviços nesta casa sagrada como diretor durante bons anos. A história que de seguida lhes pretendo apresentar, dela fez parte e como elemento número 1, o meu avô Zé Padre. É fácil de imaginar, muito próprio de o reconhecer. O correto conhecimento que tenho sobre esta centenária história foi ele próprio que me divulgou a realidade, provando a sua dedicação aos interesses pela entidade que representava. O parque, segundo elemento da história, ainda era o mesmo que fez aqui este trabalho, que me fugiu para ir adentro. O segundo elemento da história presidia as cerimónias religiosas, tanto aqui, na Senhora da Ajuda, como na paróquia de São Lourenço, em Arranhol, como também em Alcobendas. Está aqui tudo discriminado. Nesta data, ou nestas datas, também lá existia a Igreja Católica. Era lá que residia o prior também. Padre Zé. Eu não era o Padre Zé. Padre José, mas era tudo Padre Zé. Na sua deslocação, aonde quer que fosse, era sempre a cavalo no seu cavalo, pois era o seu meio de transporte. Voltando um pouco atrás, apanhando o fio à meada, devo-lhes dizer que o decorrer de toda esta história foi pelos festejos da Virgem Santa Nossa Senhora da Ajuda. Os membros da Irmandade, nenhum sabia ler. Eram 9 elementos. Nenhum sabia ler. Toda a escrita da Senhora da Ajuda era exercida por uma sobrinha do avô Zé Padre, chamada Clotilde, terceira intérprete da história, filha de uma irmã da avó Amélia, a mulher de Zé Padre, a avó da minha mãe Amélia, esposa do avô Zé Padre. A referida sobrinha era filha de uma conterrânea que se chamava, não, eu vou aqui já falhar, era filha de um conterrâneo que se chamava José Ribeiro, era natural aqui da terra. O avô Zé Padre, neste momento, estava na capela, assistindo à pregação do Santo Sermão. Neste tempo havia sempre o sermão, que era pago pela Irmandade. Nestes tempos, a Santa Missa de Festa e a pregação do Santo Ato era no interior da capela. É verdade que nessa data não existiam bancos para os crentes se sentarem, era tudo de pé dentro da capela. E então por festa, aquilo era a pinha. O caso da missa campal é já dos nossos dias. Não será real,
dos não será, dos nossos dias, não será real. Dos meus, sim, tempos de infância. Compreende? Quer dizer, dos nossos dias está certo por mim, mas por a maior parte hoje é tudo mais novo do que eu. Dos meus, e agora, o que era a missa campal? A missa campal, o que é? Hoje, ainda fazem? Fazem. A missa campal forma um altar ali à frente da capela, onde é exposto a imagem do Andor, a imagem da Senhora. Porquê? Porque não cabe toda a gente dentro da capela. Não. E fazem cá fora. Fazem cá fora. Sim, sim. Fazem isso há quantos anos? Essa missa campal? Há muito anos. É? Era eu miúdo. Pronto. Eu tinha pai uns 15 anos. Desde essa altura que fazem cá fora a missa? A missa campal. O avô José Padre, ao ter conhecimento de que a pregação se aproximava do seu termo, sai da capela, dirigindo-se à casa de esmolas, onde estava a sobrinha, sentada à mesa, dirigindo e desenvolvendo a escrita e contas diárias. Estava ela sentada à mesa a desenvolver, porque ela só é que sabia ler. Ela a tal Clotilde. É tal Clotilde, é verdade. Tudo acabou, tudo já acabou. Dirigindo-se à sobrinha, diz-lhe: Clotilde, o padre está a terminar a pregação. De seguida, vem receber. Ele falava para a sobrinha. Coloca uma só moeda de 50 mil réis, nesse tempo eram os 1000 réis, na gaveta. Passados momentos, entra o prior, dizendo: José, venho receber. Eu, o avô Zé Padre. O avô Zé Padre lhe pergunta: então quanto se deve, senhor prior? São 100 mil réis, diz o tio para a sobrinha. Clotilde, paga aí ao senhor prior. A sobrinha abre a gaveta que tinha na sua frente e responde ao seu tio: ó meu tio, só tenho aqui 50 mil réis. O tio dirige-se ao prior e diz-lhe: ó padre, recebe agora esses 50 mil réis e logo que se venda o trigo, recebe o resto do seu dinheiro. Não tenha problema. Diz o avô Zé Padre ao prior. Mas isso é que ele não tem outra coisa. O seu dinheiro está garantido. Responde o prior: ou levo tudo, ou não levo nenhum. Era fresco. Naquele tempo eram muitos os carros puxados por animais, é verdade, vindos de todas estas redondezas, carregados de sacos de trigo, no dia 8 e dia 9. Dia 8 e dia 9. E dia 10 também. Não, pois, dia 9 e dia 10. Desculpa. Eram constantes. As irmandades eram pagas com trigo. Passados alguns momentos, o bom prior sai à rua, pensando um momento, monta-se no seu cavalo, caminho de Alcobendas, pois era ali que habitava, ou residia, tenho aqui residir. À saída da localidade de Nossa Senhora da Ajuda, quando se desce para a Quinta do Paço, logo à primeira curva, logo
à primeira curva ali existente, o bom prior pensou, e pensou melhor. Puxa as rédeas ao seu cavalo e volta para trás. Então, entra no santuário, dirigindo-se à casa de esmolas, onde estava o avô Zé Padre e a sua sobrinha, na casa de esmolas. Diz o bom prior: José, voltei para trás, passa para cá os 50.000 réis, que o meu cavalo não sabe andar sem dinheiro. Olha que rico padre que tal. O cavalo não sabe andar sem dinheiro. Muito bom. Passa para cá os 50.000 réis, que o meu cavalo não sabe andar sem dinheiro. Fica tudo arrumado. Um apertado de mão, seguido de muito obrigado, prior. Caros irmãos, julgo justo reconhecermos, isto sou eu agora a falar, de que o avô Zé Padre usou de uma prática daqueles tempos sem prejudicar o próximo, com dedicação aos interesses da entidade que representava. O bom prior, que caminhava para a sua residência, pensou melhor. Deixar o resto da importância para os cofres da Senhora da Ajuda. Com concordata de alguma importância entre Zé Padre e Padre Zé. Padre Zé Padre. Entre Zé Padre e Padre Zé, exatamente. Concordata de alguma importância entre Zé Padre e Padre Zé. É verdade. Então, esse trigo era dado pelas pessoas para ser leiloado, vendido? Vendido, que era vendido aos moleiros, vendido... Mas eram pessoas que davam, eram as pessoas que ofereciam. Todos ofereciam. Hoje, a Irmandade até era paga a tribo, hoje é em dinheiro. Hoje... Então, mas porquê é que isso só acontecia no fim da festa e não acontecia antes da festa? Essa quantidade de trigo? Sim. Não, então festa, esse dinheiro... Antes da festa, como digo, era leilões, as coisas que ofereciam, era as molas que punham no cofre. Pois. E depois esse dinheiro era para pagar então as coisas que se iam fazendo na festa. Nessa altura já vinham conjuntos tocar? Já. E bandas? Bandas também. Já vinha. Mas bandas não eram tantas como são hoje. Pois. Vinha uma banda no dia 7 à noite. Sim. Ficava cá. Nessa altura não havia fogo de artifício? Havia, de grande importância. Era? Já era muito caro. É muito. Já era caro. Bom fogo de artifício. Vinham pessoas aqui logo de manhã para a proposição e andavam por aqui, só iam daqui embora no fim do fogo. Essas pessoas que vinham de fora traziam os farenéis, porque aqui não havia sítio para comer, pois não? Traziam os farenéis. Mais cabaz aviado. E distribuíam-se por onde para comer? Era por essas sobracetas poucas que haviam. Aqui fora, onde está aí, essa terra até hoje é da Irmandade, onde está ali o palco para as variedades. Sim. Era tudo árvores de carrascos, desses antigos, tinha assim uma copa grande, era tudo burros presos a essas árvores, coitados, e os donos deles e familiares, ali sentados no chão? Sentados no chão. Carropinha da festa? Sim, senhora. Vinham todos bonitos para a festa? Na sua manta, nos seus cobertores, estendidos. É verdade. Tempos que já lá vão e não voltam mais. É verdade. E não, é verdade. Pois esta concordata foi de alguma importância entre o avô Zé Padre e o Padre José de Alcoela. Olha, Sr. Armindo, então, e depois ao fim de 10 anos deixou de fazer parte da Irmandade? Não voltou a fazer? Não. Fez nesses 10 anos? Não, desculpe. 10 anos no efetivo. Depois descansei um pouco,
fui chamado novamente para presidente do Conselho Assessor, onde fiz 2 mandatos. Pronto, então esteve sempre ligado à Irmandade. Sempre. E à coletividade? Nunca fez parte da direção da coletividade? Não. Não, isso não. Só da Irmandade? Da coletividade fez o meu sogro. Sim. E fez o meu genro. Sim. Manuel Boeiro. Sim, sim, sim. Pois é. Enfim. Olha, mas continua a ser um momento importante aqui na ajuda, são as festas, não continua? Sim, sem dúvida. É. Há algumas pessoas que já não vivam cá, que vêm cá de propósito para as festas? Não há? Muitas. Pessoas que só se veem Muitas pessoas saíram daí e têm a sua vida, enfim, distante, mas nos dias da festa aqui aparece, pelo menos no dia 8. Diga-me uma coisa, há bocado a gente falava que uma das principais atividades aqui de muitas pessoas da ajuda e da Ranhó começou nessa altura, que o senhor também começou no negócio da fruta. Sim. Mas depois eles mudaram de ramo, não foi? Não, mudaram de ramo, não mudaram. Continuaram à mesma. Mas, frutas e produtos hortícolas, batatas, cebolas. Mas depois passou para outras coisas, não passou? Não passou para a palha? A palha também, é verdade. Esse negócio também foi um negócio forte e que acabou por completo, é verdade. E depois da palha começou a sucata, não foi? Isso é sucata. É que depois é que começou a sucata. É o forte da região, é a sucata. Agora, não é? Durante muito tempo, então, as pessoas dedicaram-se ao negócio da fruta, não foi? Sim. A quase todas as famílias que viviam aí. Pois, mas nesse tempo, que foi o meu também, em princípio, eu fui com um animal puxando a carroça a vender fruta ao público. Depois, mais tarde, eu, como já disse, comecei a vender por atacado ao comércio, às mercearias, e eles também modificaram para carros pesados, mais fortes, uns à palha, outros à fruta, e então, por mais tarde ainda, da sucata, com carros grandes, com armazéns, máquinas, é verdade. Hoje continua a ser, hoje ainda é a principal atividade, não é? É. A maioria das pessoas que aqui continuam a viver é a sucata. É a sucata. A maioria das pessoas vivem desse negócio. Desse negócio, é. Enfim. Pois bem. Está-se a lembrar de mais alguma história assim engraçada que nos queira contar? Com muito gosto, com boa vontade. Ora bem. Tem ainda a ver com a Irmandade e com a Nossa Senhora da Ajuda ou tem a ver com outras coisas? Não, é mesmo com a localidade de Nossa Senhora da Ajuda. Com a localidade. Ora bem, a história que lhes pretendo apresentar, devo-lhe dizer, como verdade, reconhecendo-a mais como lenda do que história. Modesta e distinta localidade, situada no pequeno Planalto, a norte dos limites de Bucelos, a sudoeste do concelho da Ruda dos Vinhos, a qual é de sua pertença, confrontando a nascente com a freguesia de Santiago dos Velhos, a poente com a freguesia de Arranhó, paróquia de São Lourenço. Antigamente, esta pequena localidade que fez parte de 2 freguesias, tão pequena e fez parte de 2 freguesias, dividida de alto a baixo, tendo como linha divisória a muito antiga estrada militar, por muitos conhecida por Estrada Velha. Esta estrada
tem muitos anos, mas está implantada na Estrada Velha, que termina lá em cima na rotunda e vai, segue a direito por aí abaixo, direito aos Fortes, e dentro da Quinta do Paço. Ora bem, dividido de alto a baixo, tendo como linha divisória a muito antiga estrada militar, por muitos conhecida por Estrada Velha. Do lado esquerdo da dita estrada era da freguesia Santiago dos Velhos. Do lado direito, de Arranhol, paróquia de São Lourenço. Segundo a lenda, foi nesta modesta e distinta localidade e naquele sagrado local que predominaram as sagradas aparições da Virgem Santíssima Nossa Senhora da Ajuda, consagrada com o santo nome de Nossa Senhora da Ajuda. Assim está. Segundo a lenda, andando a pastorinha, guardando e apacentando o seu pequeno rebanho, em dado momento, naquele sagrado local, diante dos seus olhos, a ver se eu tenho bem puxo, lhe apareceu a Santíssima Virgem, Mãe de Jesus, na sua primeira aparição, pedindo à jovem pastorinha que divulgasse a seu pai, Afonso e antes, o acontecido e que, naquele sítio, lhe erguesse uma ermida como local de oração. A jovem, muito rapidamente, tudo divulgou a seu pai, o qual, não acreditando no que a sua filha lhe acabava de dizer, logo lhe dispôs o grande obstáculo: não haver água naquele sítio para a construção da referida capela, ou ermida. Realmente isto foi sempre um sítio muito seco. E então naquela altura não havia mesmo nada. Passados raros dias, no mesmo sagrado local, segundo a aparição da Virgem Santa, à jovem pastorinha, a qual tudo divulgou à Santíssima Virgem o caso do grande obstáculo proposto pelo seu pai, não haver água naquele sítio para a construção da referida ermida. De imediato, a Virgem Santa coloca um dos seus sagrados pés em cima de uma pedra ali existente, fazendo o santo milagre de brotar água pura e cristalina, onde tudo era agreste e seco, a qual nunca mais secou, tanto que está ali um poço ainda tapado, porque isto, a estrada passava, era alta, havia uma rampa funda para baixo, realmente, onde a senhora apareceu, tanto que diz que é a água da Senhora da Ajuda, ali naquele lugar. Muitas graças. A jovem radiante e muito rápido, e muito rápido, informou o seu pai do muito importante acontecido. Logo o pai, um pouco mais abaixo e do mesmo lado esquerdo, prontamente deu início à obra. Segundo dizem, começou aqui embaixo, junto a onde está aquela capela, mas do outro lado. Do mesmo lado, prontamente deu início à obra, a qual não se desenvolvia. Os trabalhos não tinham êxito, havendo sempre inconvenientes. A Virgem Santa, na sua terceira aparição,
diz à pastorinha que a sua obra seja construída do outro lado da estrada. Era só. Pois deseja ser venerada na área da paróquia de São Lourenço. A jovem muito rapidamente informa o seu pai, segundo o pedido da Virgem Santíssima, Logo o pai prontamente acedeu ao pedido da Virgem transmitido pela sua filha. A obra desenvolvia-se e crescia a olhos vistos. Caros amigos, como se pode imaginar, sou eu a falar agora, modesta localidade, tão pequena que foi, lá os séculos predominam na sua existência. Na sua vida lendária, progressivamente desenvolvida na ética dos seus destinos. Caros amigos, o caso desta distinta localidade, ao fim de tantos séculos, obter as atuais linhas geográficas a pertencer à sua totalidade da freguesia de Arranhó, paróquia de São Lourenço, é assunto já dos nossos dias, em que o meu falecido sogro, Alfredo Carvalho Padre, pai da minha mãe Amélia, exercia o cargo de regedor da freguesia de Arranhó, cargo este que foi extinto após o 25 de abril de 74. É tudo. Armindo Alves. Essa lenda eu já conhecia, esta já conhecia, já. Mas é muito bonita e é, sim senhora, é essa que está na origem da devoção à Nossa Senhora da Ajuda, que agradeço que tenha partilhado connosco. Olha, ó Sr. Armindo, diga-me uma coisa, que eu lembrei-me. Lembra-se de qual foi o primeiro médico aqui na Ajuda? Vocês tiveram cá algum médico? Médico? Quando precisavam de ir ao médico, a quem é que vocês recorriam? O meu primeiro médico era eu tinha apenas 2 anos e meio, tive um broncopneumonia, quem me tratou foi o Dr. Carinhas, não sei se conheceu, não conheceu, não, de forma nenhuma, por amor de Deus, mas com certeza que ouviu falar nele, ou tem conhecimento dele. Que ele tinha consultório onde? Na Alhandra. Em Alhandra. Em Alhandra, Agora, mais tarde, e um médico do Sobral, a Arranhó, tinha consultório na Arranhó, que era o Dr. Vieira Lisboa. Também tenho conhecimento dele. Fui muita vez auscultado por ele, visitado. Umas vezes ele vinha aqui a casa, ele é que tratou da minha mãe Amélia, porque ela teve uma pleuresia e ele é que a tratou. Mas também íamos muitas vezes ao delegado de saúde em Arruda. Em Arruda. Depois o doutor... Doutor Carmo. Não, primeiro ainda... Doutor Jorge. Jorge Carvalho. Doutor Jorge. Doutor Jorge. Doutor Jorge Carvalho. Sim. Olha, e o doutor Tito Bourbon e Noronha, já não se lembra dele? Quem? Tito Bourbon e Noronha. Esse já não se lembra dele. Não tenho. Esse já não se lembra. É dos anos que... Foi antes do doutor Jorge. Foi. Depois, mas o senhor depois delegado, já... Como delegado de saúde, só conheci o Dr. Jorge. Não era delegado, ele era o médico municipal, mas é um bocadinho antes do Dr. Jorge. Sim. E depois do Dr. Carlos. Pois, exatamente. Então reformou-se há quanto tempo? Eu? Sim. Reformei-me com idade
própria, de 65 anos. Foi. E o que é que tem feito desde essa altura? O que é que tem feito? Olha, ajudado aqui o João, porque eu entreguei tudo ao João Pelô, e praticamente. Olha, e não fez uns passeios com a Dona Maria Amélia? Isso fazia. Fez? Excursões. Era? Onde é que você foi? Onde é que vocês iam passear? Isso foi por muitos lados. Foi? Fomos à Terra Santa. Foi? Gostou muito? Muito. Gostou muito. Mas isso não foi de autocarro, isso foi de avião. Foi de avião. Foi de avião. Também fomos à Itália no Ano Santo. Também gostou? Graças a Deus, é verdade. Agora por excursão eu fui a muitos lados. Fui lá acima A Santiago de Compostela? Fui também, mais de uma vez já. Santiago de Compostela. Fui às festas da Senhora da Harmonia. Em Viana do Castelo. Pois, também. É bonito? Bonito. E outras vezes o Alentejo, À Festa das Flores? Festa das Flores. Da Flor, em Campo Maior? Campo Maior também, Festa de Papel. também já lá fui por 2 vezes. Quero dizer, visitámos também, não sei se foi nessa vez, o grande estuário de água do Alqueva. Do Alqueva. Obrigado. Olha, há bocado quando me disse que andou na escola, esqueci-me de lhe perguntar onde é que era a escola, na sua altura, quando foi para a escola? Quando foi para a escola, onde é que era? Era a escola velha, lá ao Poente da Ranhó, onde teve o jardim de infância, ultimamente. Era só uma sala, rapazes e raparigas todos juntos. Era. Quem é que era melhor aluno, os rapazes ou as raparigas? Depende. Uma vez também se passou uma muito boa, eu próprio, andávamos na 4ª classe, era eu, e havia o António Assis, que era dono da drogaria na Arranhol. Então as professoras, quando nasceu um intervalozinho, volta na volta, abriam uma janela lá de pouco lá de cima, da sala, e vá, um bocadinho paleio. E certamente a minha professora gabava-se que os alunos éramos bons, vá. Portavam-se bem? Portavam-se bem e eram bons alunos a aprender? Acontece que um belo dia, a professora das raparigas, já nessa altura já era apertados, os rapazes raparigas, já eram, cada um, a minha professora fazia, dava o ensino da parte da tarde e nós da parte da manhã estávamos na casa dela. E da parte da manhã era a professora das raparigas, nas aulas. A professora pensou em chamar os rapazes para dizer o que as raparigas não eram capazes de dizer. Uma era a Zulmira Carreira Ferreira e o outro era a Lígia Martins da Silva, da 4ª classe. Não sei que maneira é que ela faz-nos a pergunta que nós não respondemos. Ficámos tapados. Não fomos capazes de dizer nada. Ora, a professora, logo, a fazer quis, a contar do que se tinha passado. Apanhámos cá uma dose. Reguadas. Reguadas. Ai, Jesus. Ficou na memória. Ficou de memória, e de maneira. Mas a gente sabia bem aquilo, pá. Pois, mas pela maneira de perguntar, não sei o que é que houve ali. Olha, o Sr. Armindo, se eu lhe perguntasse
qual era assim a sua melhor recordação, a sua melhor memória? O que é que lhe ocorria de imediato dizer? Das memórias mais felizes que tem? A memória na escola? Não, na sua vida. Ai, na minha vida. Se calhar são muitas, graças a Deus, Graças não é? a Deus, mas assim daquelas, Não. aquela que o faz mais feliz. Foi o dia do meu casamento. Tão bom. É, sem dúvida. Foi. Sem dúvida. Foi, sim. Gostou muito. Muito. E Está casada há quanto tempo? eu, há 62 anos, Já fez bodas de ouro? já. Já fez? Fizeram festa? Fizeram uma festa? Fizeram. Sim, senhor. Foram aqui na Senhora da Ajuda. Mesmo. Na cerimónia foi o Senhor da Ajuda. Também tenho uma outra que muito gostei e fiquei imensamente contente. Foi no dia que eu fiz o exame de quarta classe. Da quarta classe. Ficou orgulhoso. Fui chamado ao quadro e à secretária, onde estavam duas professoras e um professor, o qual nos deu a distinção. Eu, tudo muito bem, tudo muito bem. E mandaram-me sentar. Mandaram-me sentar. Quando vinha próximo da minha carteira, naquele tempo era carteira, diz-me o professor: então, mas ouça, está contente ou quer mais? E eu não fui mais nada. Se for preciso, pá, que eu fui a rir e bater palmas. Tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos. Como disse, entrei para a escola com 9, por não haver professora, não havia professora, e entrei com 9 anos. E gostou muito de andar na escola? Gostei. Gostou muito? Bem, para mim não havia problemas, graças a Deus. Quer no mapa, quer ciências naturais, corpo humano, quer nos problemas, quer contas. Tudo se resolveu bem. É verdade. Sempre gostou de morar aqui na Ajuda? Gostei, sim, senhor. Nunca pensou em morar noutro sítio? Não. Não. Vim, como disse, casei, fiquei a morar na Arranhol, numas casas que o meu pai me fez. Hoje estão alugadas. Entreguei-as à neta. Olha, a neta é que está a receber o rendimento dela. De maneira que, como digo, já não sei daqui. De ter, quando casou, ficou a morar em Arranhol? Em Arranhol, nas casas. Estive lá 10 anos. 10 anos. Mas depois, comprei o carro. E o carro ficava aqui na Ajuda. Olha, mas o Sr. Armindo nunca conduziu. Não. Sempre foi a Dona Maria Amélia que conduziu. Pois. Isso é que é uma coisa... É verdade. Sim, senhora. Ela para me ajudar, para que a coisa corresse, tirou ela a carta e fomos para a vida. Ao fim de anos, o carro era pequeno, começámos a comprar um maior, ela tirou carta de pesados. Porque de princípio... Mulher valente. É verdade, mas enfim. A valentia também que é hora. Ela está com que idade? 82 a quase. Tenho Vocês 81. só têm 2 anos de diferença? Pois, ela fez 81 em abril, faz 82 agora. E quantos de abril? A 8 de abril. 8 de abril, também é Não, carneiro. desculpe, Então, 28 de abril. ai, 28 de abril. 28 de abril. 28 de abril. Ai, se ela sabe que você não se lembra do aniversário dela. Não, eu fiz confusão, não sei, eu sei, bem, mas fiz confusão com a data de nascimento do irmão meu, que é 8 de abril. É. Pois é. Senhor Armindo, gostei muito
de ter partilhado connosco estas suas memórias. Da melhor vontade e com muito gosto também. Gostei muito, muito, muito e obrigada por tudo. Isto realmente é natural que haja para aí algumas emendas se as quiser fazer, porque eu estou a repetir a mesma conversa. Não faz mal. Não. Foi muito bom. Muito obrigada. Nada. Muito obrigada. Nada.